Olá a todos, como vão vocês? Estamos continuando o nosso curso sobre tecnologia de comunicação de dados e vamos agora gravar os vídeos da sexta semana. Nesta semana vamos nos dedicar a falar um pouco mais dos radioenlaces, dos canais de comunicação, como eles são projetados. Na verdade, teremos dois vídeos. Um primeiro vídeo que estamos agora introduzindo sobre projeto de radioenlace, claro que dentro das limitações de tempo e de interesse do nosso curso. E depois, ainda essa semana, teremos um outro vídeo sobre comunicação via satélite. Esse vídeo de hoje é um pouquinho mais técnico. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, acompanhem. Depois, se quiserem mandar perguntas, entrar no fórum, fazer outras discussões. Claro que é um assunto bastante amplo. Um projeto de radioenlace é um curso de 1 ano de faculdade de engenharia. O que nós pretendemos é dar uma visão geral de como isso é feito, qual é a terminologia, para vocês também poderem entender o que está acontecendo com os sistemas de comunicação que vocês estarão utilizando na vida profissional de vocês, tá bom? Bem, vamos começar então falando o que é o projeto de um radioenlace. Quando você vai estabelecer a comunicação entre dois pontos, frequentemente essa comunicação é feita via rádio. A gente tem situações de rádio terrestre, você anda pelo interior, você anda pelas estradas, nos locais mais altos você vê antenas parabólicas ou de outros tipos também, que constituem os transmissores e receptores dos radioenlaces. Tá? E também é muito importante o projeto de radioenlace na comunicação via satélite. O satélite está lá em cima, lá no céu, flutuando lá. Como é que o sinal chega até ele? Através de uma antena que está aqui na Terra. E de volta ele manda o sinal para esta antena, pode ser a mesma ou pode ser outra, conforme o caso. Tá? Nesses dois exemplos, nós temos a situação de enlaces com visada direta. Isso significa que entre transmissor e receptor não existem obstáculos significativos. Uma antena pode enxergar a outra. Por isso que a gente procura colocar as antenas em locais altos, locais elevados, exatamente para evitar os obstáculos, as interrupções. Existe também rádios enlaces que trabalham com reflexão de sinal. É o caso do telefone celular, por exemplo, que quando você transmite o sinal dentro de uma cidade, ele fica batendo em tudo quanto é obstáculo e de alguma maneira você acaba recebendo o sinal, mas esse já é um outro tipo de projeto. Tá? Quando nós estamos pensando num sistema de visada direta, os principais passos que você vai ter que se preocupar são definir a frequência de operação de um sistema, que faixa de frequência ele vai trabalhar. Tá? Determinar a taxa de transmissão, quantos bits por segundo você deseja daquele sistema. Isso vai depender muito do tipo de aplicação que você está pretendendo fazer, onde você está pretendendo utilizar o seu radioenlace. Normalmente, quanto maior a taxa de transmissão, mais complexo o sistema, maiores cuidados precisam ser tomados. Tá? Escolhidas essas duas coisas, determinados esses dois itens, você pode pensar nas antenas que você vai escolher. Para cada faixa de frequência existe um tipo de antena adequado. Antenas muito grandes são mais caras, mais difíceis de instalar, tá? Mas em compensação produzem uma melhor qualidade do radioenlace. É um compromisso no qual você vai ter que pensar. Nós vamos falar um pouquinho já sobre os tipos de antenas. Uma vez escolhidas as antenas, você deve determinar qual é a potência que você precisa que seja recebida. O nível de potência que você vai ter está ligado com a taxa de erros do seu sistema. Um sistema que tem poucos erros é aceitável, os erros podem ser corrigidos através dos algoritmos de detecção de erros que nós vimos nas aulas anteriores. Mas se o sistema tiver uma quantidade muito grande de erros, aí não tem milagre, não tem ninguém que possa corrigir, você vai ter que fazer alguma outra coisa. Isso depende muito do nível de potência recebida. E o nível de potência recebida depende do nível de potência transmitida. Tá? Então eu vou transmitir
1000 megawatts aí vai chegar em qualquer lugar do mundo. Só que existem leis, existem regulamentos, existem regras que limitam qual é a taxa de transmissão, qual é a potência que você pode utilizar, exatamente para não interferir com os outros sistemas que estão na mesma região, que estão na mesma área. E, finalmente, então, você pode estimar a taxa de erros em função das interferências previstas. Falar um pouquinho da escolha de frequências. O espectro eletromagnético é todo regulamentado. Cada faixa é para uma determinada função. Provavelmente, os radioenlaces mais comuns, as situações mais comuns, você vai estar trabalhando aqui na faixa de micro-ondas, né? Nesse pedaço aqui do espectro, que é largo, que é suficientemente grande para você estar alocando. Existem pedaços desse espectro que são de uso livre, que dentro de potências limitadas você pode utilizar sem restrição. Não é qualquer potência não vai jogando aí o sinal na antena que você vai preso. Tá? E, por outro lado também, existem faixas regulamentadas onde você precisa adquirir junto à Anatel uma licença de uso, uma licença de utilização. Essa faixa aqui do alto infravermelho é usada exatamente nas fibras óticas. Em geral, quanto mais baixa a frequência, melhor a característica de propagação, menor a atenuação. Então, as frequências mais baixas são usadas aí pelos serviços públicos de comunicação, como rádio, televisão, comunicações de emergência, coisas desse tipo. Só para referência, eu deixei aqui alguns slides com algumas faixas de frequências alocadas para vocês terem conhecimento, entender o que está acontecendo. Por exemplo, o rádio AM, né, com a modulação de amplitude, trabalha na faixa de 535 a 1635 kHz. É uma faixa regulamentada. Se você tentar transmitir alguma coisa dentro dessa área, você está fazendo uma rádio pirata. Você pode ter sanções por causa disso. Obviamente é um tipo de crime que você comete. Tem a faixa de televisão, essa é a televisão VHF, que a gente estava mais acostumado, né? A parte de rádio FM, televisão em VHF e UHF e assim por diante. Nós temos aí várias faixas de frequência. O telefone celular, tá? Hoje em dia é muito usado na faixa de 800 a 900 MHz e na faixa de 1.8 GB. Também é uma frequência, é uma faixa bastante regulamentada. Tá? A faixa de 2,5 GB tem uma faixa livre, uma frequência que é muito utilizada pelos sistemas Wi-Fi, exatamente porque ela não depende de licença. Mas alguns pedaços dessa faixa também são usados para comunicação via satélite. Quando a gente faz uma comunicação via satélite, a maior parte do enlace já está fora da atmosfera terrestre. E fora da atmosfera terrestre, as frequências altas são menos atenuadas. Por exemplo, na frequência de 60 GB, uma comunicação terrestre vai ter um alcance de poucos metros, mas ela é usada, por exemplo, na comunicação entre satélites, porque fora da atmosfera ela é pouco atenuada, ela sofre uma atenuação menor, pode ser usada dentro dessa finalidade. Tá? A questão da potência. Todo sistema amplificador, todo sistema que vai transmitir um sinal, vai ter uma determinada potência de saída. Tá? Isso aqui, essencialmente, é a quantidade de energia que nós irradiamos para o espaço. Se você estiver próximo, por exemplo, de uma grande antena de rádio, de televisão, você não deve nunca subir nessa torre se a antena estiver ligada, porque o nível de radiação já é perigoso para o ser humano. Tá? A potência é sempre medida numa unidade chamada decibéis. Decibel é uma relação de potência. A gente costuma falar em decibel, ou ouvir muito falar em decibel na área de acústica. Ah, aquele caminhão que passou na rua fez um ruído de 80 decibéis. Tá? Em telecomunicações, o decibel é uma medida relativa. 100 decibéis não quer dizer absolutamente nada, não quer dizer se é muito ou se é pouco. 20 decibéis quer dizer que um sinal é 100 vezes maior do que o outro, só isso. A definição do decibel é dada por essa fórmula que está aqui. Se você pegar a potência de saída do seu quadripolo
e dividir pela potência de entrada, ou pegar duas potências quaisquer, fizer o logaritmo na base 10, vocês lembram que é logaritmo, né? Vocês lembram do colegial, tá? E multiplicar por 10, você está exprimindo a potência em decibéis. Existem muitas vantagens, não seria o momento aqui da gente discutir do porquê da utilização de decibéis. Uma das vantagens vai aparecer daqui a pouquinho, mas existem outras, tá? Aqui está se falando alguma coisa disso. Em vez, se eu tiver vários quadripolos, a atenuação em decibéis pode ser somada. Em relação, muitas vezes os números de potência são números muito pequenos, potências de 10 muito fracionárias, que são difíceis da gente exprimir, em decibel fica mais fácil. E na área de acústica, o ouvido humano tem uma característica essencialmente logarítmica, então quando a gente diz que passou de 10 para 20 decibéis, o sinal aumentou 10 vezes, mas para o ouvido humano parece que ele apenas dobrou. A gente tem uma medida também em telecomunicações muito comum, vocês vão ver nos exercícios, vão ouvir falar bastante dela, que é o dBm. Tá? Ao contrário do decibel, que é uma relação, o dBm é uma medida de potência, é uma medida de valor de potência. Exprimir potência em dBm ou em watts é uma questão de escala de unidade. É como exprimir a temperatura em graus Celsius ou em grau Fahrenheit. Tá? São duas escalas que medem a mesma coisa, dependendo da situação, uma ou outra pode ser mais conveniente e mais adequada. Em telecomunicações, a expressão em dBm é muito útil. Como que a gente exprime uma potência em dBm? Nós pegamos um valor qualquer de potência, potência irradiada por uma antena, potência recebida, qualquer uma que seja, exprimimos o seu valor em miliwatts e fazemos essa conta. Tá? Então, se você tiver uma potência de 1 miliwatt, o logaritmo na base 10 de 1 é 0. 0 vezes 10 é 0. Então, 1 miliwatt é igual a 0 dBm. Se você aumentar a sua potência na escala de watts, ela aumenta na escala de dBms. E, por outro lado, né, se você diminuir a sua potência na escala de watts, ela também se diminui em dBm. Tá? Cuidado, níveis de potência absolutos não são somados. Tá? A gente pode somar dBm com dB, não dBm com dBm. Bom, não importa muito. Isso para falar um pouco sobre a potência, nós já vamos ver como que a potência se comporta dentro de um radioenlace. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre antena. Todo mundo já viu uma antena, né? Pelo menos em cima da minha casa lá. Antigamente tinha uma antena de VHF para assistir televisão. Agora mudou, tudo via cabo ou antena interna. Não importa, são tipos diferentes de antenas. Tá? Essencialmente é um componente metálico que é capaz de transmitir energia para o meio físico, para a atmosfera ou, no caso de um satélite, no espaço livre. Para cada tipo de frequência, eu tenho um tipo de antena. Em alguns casos, por exemplo, quando uma estação de rádio quer transmitir informação para os ouvintes, ela quer transmitir esse sinal em todas as direções. Então ela coloca uma antena na Avenida Paulista e espera que essa antena transmita para todos os lados. Uma antena que se comporta assim é chamada de isotrópica. Ela transmite energia para todos os lados. Mas quando queremos fazer um radioenlace ponto a ponto, que é o nosso objetivo no momento, é interessante ter uma antena que envie energia numa determinada direção. Eu não quero saber quem está em volta, quem está atrás de mim, eu quero que o sinal vá para a antena receptora especificamente. Então nós usamos o que se chama uma antena diretiva. A antena isotrópica é mostrada aqui, né? Isso seria um diagrama de radiação, quanto de potência eu tenho em cada direção. Ela envia energia em todas as direções. Uma antena diretiva envia energia numa direção específica. Aqui no caso em duas, para frente e para trás. Mas normalmente nós vamos querer que ela envie essa energia em alguma direção. Obviamente agora eu vou ter nesta direção mais energia e nesta direção menos energia, porque não tem o receptor colocado ali. Isso a gente exprime como se fosse um ganho de potência. É como se nós estivéssemos numa antena isotrópica transmitindo mais energia.
para aquela direção, desde que você alinhe a antena corretamente. Se você não tomar esse cuidado, em vez de ganhar, você vai perder usando uma antena diretiva. Tem aqui alguns exemplos de antena, né? Então, um bipolo de meia onda, por exemplo, bastante usado aí na faixa baixa de micro-ondas, de 1 a 4 GHz, né? Ele tem um diagrama de radiação bem na direção aqui do bipolo, bem na direção do componente metálico. Tá? Essa é uma antena chamada antena de Marconi, que também tem um comportamento, dirige o sinal de forma mais ou menos igual, mas não para cima, né? no plano onde ela está colocada, no ponto onde ela está colocada. Muitas vezes antenas isotrópicas são feitas dessa maneira. Aqui a famosa parabólica. Essa antena tem uma forte diretividade na direção do prato, ela funciona como um espelho. Nós enviamos o sinal a partir de um transmissor e ela reflete o sinal todo ele na mesma direção. Quanto maior o tamanho do prato, maior a diretividade da antena também. Tá? Enlaces ponto a ponto na faixa de micro-ondas frequentemente utilizam antenas parabólicas. Em região que tem muito vento, a gente usa uma parabólica feita de varetas para diminuir a resistência do ar e evitar danos à antena em casos de ventos muito fortes. Tá? Dependendo do diâmetro da antena, então você vê aqui diâmetros variando de meio metro até 5 metros, nós temos uma maior ou menor largura do feixe. Quanto maior a antena, maior a diretividade. Mas você sustentar uma antena de 5 metros de diâmetro não é fácil. A força que o vento, a força que a vibração pode causar nessa estrutura é bastante significativa. Aqui nesse exemplo, a largura do feixe foi calculada na frequência de 12 GHz. Quanto mais alta a frequência do sinal, maior a diretividade que a gente conhece. Como falei para vocês, essa diretividade da antena é exprimida como um valor de ganho. A gente diz, por exemplo, que uma antena tem um ganho de 3 dBi. O I aí é só para falar que é da antena, que não é potência real, não é watts que a gente está ganhando, é só um efeito de concentração do feixe. O I vem que são 3 dB em comparação com a antena isotrópica. Esse é o significado da letra I. 3 dB é o dobro da potência. Significa que eu usar uma antena com ganho de 3 dB, que na direção aonde ela envia o sinal, eu estou como que transmitindo o dobro da potência, sem aumentar o meu amplificador, sem aumentar a potência real de saída. Muitas vezes uma antena é expressa pelo que se chama de área efetiva. A área efetiva é relacionada com o ganho por essa expressão aqui. 4π, área efetiva, dividido pelo comprimento de onda ao quadrado. Comprimento de onda é uma outra forma de falar qual é a frequência do sinal. O comprimento de onda no espaço livre é a velocidade da luz dividido pela frequência. Então, se eu te disser qual é o comprimento de onda, você sabe qual é a frequência, porque a velocidade da luz é um parâmetro fixo e bem determinado. Só para terem como referência, está aqui vários tipos de antena, qual é a área efetiva e qual o ganho que nós conseguimos. Tá? Veja que numa antena do tipo parabólica, por exemplo, pode ser conseguido um ganho bastante significativo, né? 7 vezes a área efetiva sobre o comprimento de onda ao quadrado é possível você obter um sinal desse tipo. Claro que desde que o comprimento de onda seja comparável à área efetiva. O comprimento de onda na faixa de micro-ondas é da ordem de frações de metro. Tá? Agora, se você tiver em frequência baixa, usar uma parábola não vai adiantar nada, porque o comprimento de onda é da ordem de 1 km, e aí essa conta vai dar um número horrível, não tem diretividade nenhuma. O nosso sistema, então, vai ser um transmissor, um receptor, o canal de rádio entre eles, e tentamos medir a taxa de erros. Quando você construir um canal, você vai ter, então, um desejo, que é a sua capacidade de transmissão. Como eu falei, o terceiro elemento do nosso projeto é quantos bits por segundo você pretende transmitir, tá? E uma medida de interferência.
e você precisa saber se esse canal é possível dentro da banda que você dispõe, ou seja, se ele consegue aquela taxa de dados que a sua aplicação precisa, aquela quantidade de bits por segundo que você precisa conseguir dentro da sua banda passante. Existe uma relação muito simples entre as duas coisas, embora ela seja difícil de demonstrar, tem toda uma teoria enorme por trás disso, a relação entre as duas coisas é bastante simples, o resultado final. A capacidade do canal, a quantidade de bits por segundo que você consegue, é igual à sua banda passante vezes o logaritmo na base 2. Hoje eu estou para os logaritmos, já falei da base 10, agora estou falando na base 2. Vezes 1 mais a relação sinal-ruído em relação, não em decibéis. Tem aqui um exemplo, né? Esse exemplo é para canal telefônico, fazendo as contas aí, um canal de 3.100 Hz com uma relação sinal-ruído de 1000 vezes, que é igual a 30 decibéis, resulta uma capacidade máxima de 30.894. Esse teorema, que é devido a um grande cientista chamado Shannon, ele publicou esse teorema em 1949, diz que se você quiser transmitir menos do que isso, é possível você construir um sistema com um código detetor ou corretor de erros que atinja essa capacidade. Se você quiser transmitir mais do que isso, nada é garantido, né? E esse número aí já é difícil da gente chegar nele, já é difícil a gente conseguir chegar nesse ponto. Legal, tudo isso feito, quais são a potência que eu vou receber? Quanto de potência eu preciso transmitir? Tá bom? Então eu sei pela fórmula de Shannon qual é o nível de potência que eu preciso, qual é a relação sinal-ruído que eu preciso, quanto eu preciso transmitir. Isso é dado por uma fórmula chamada fórmula de Friis, que é essa daqui, ó, que está aqui. Vou até escrever aqui que o nome do cara é meio enrolado, tem 2 is no meio. Ela me diz a atenuação do espaço livre. Então ela está falando assim, a potência recebida é igual à potência transmitida vezes o comprimento de onda sobre 4πd elevado a um expoente. Esse expoente é relacionado com o tipo de transmissão que você está fazendo. No espaço livre, ele vale 2, para comunicação ponto a ponto, antena parabólica, ou para comunicação via satélite, vezes o ganho da antena de transmissora, vezes o ganho da antena receptora. Tá? Se você não tiver o comprimento de onda, tiver a frequência, lembre-se que a frequência é igual a C dividido pelo comprimento de onda. Então você vê nessa expressão que a sua potência recebida, tá, diminui com o quadrado da distância e diminui com o quadrado da frequência. Aumentando a distância, aumentando a frequência, você vai ter menos potência recebida. Isso é um critério importante no seu dimensionamento. Para fazer essa conta, você tem uma porção de conta de vezes, de números grandes, difíceis de serem trabalhados. Aí, essa é uma vantagem da gente trabalhar em decibéis. Vocês lembram do colegial, né, que vocês estudaram? Os logaritmos. O logaritmo de A vezes B é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Tá? E se aqui fosse dividido, seria menos. Tá? O log de A dividido por B é o log de A menos o log de B. Então, aplicando o logaritmo na fórmula de Friis, a gente chega nessa expressão em decibéis, que é muito mais tranquila, muito mais fácil da gente trabalhar. Tá? A potência recebida em decibéis é igual à potência transmitida em decibéis, mais 32,44, que são os termos fixos da fórmula, menos 20 o log da frequência, tá? Era inversamente proporcional ao quadrado da frequência, menos 20 log da distância, mais o ganho da antena de transmissão, mais o ganho da antena de recepção, tudo isso em decibéis. Tá? Nessa fórmula, o F está medido em megahertz e o D em quilômetro, que são unidades usuais. Se você preferir trabalhar no sistema internacional com F em hertz e D em metros, a fórmula fica desse jeito aqui, né? Muda o valor fixo, porque muda o valor das constantes que aparecem dentro daquela fórmula. Tá? E se você quiser converter potência em dBm para miliwatts, é essa fórmula que está aqui.
a potência em dBm dividido por 10, 10 elevado a isso, é a potência em miliwatts, que é a inversão da fórmula anterior, né? A potência em dBm é igual a 10 vezes o log da potência em miliwatts. Bem, vocês não vão fazer essas contas, eu quero apenas que vocês tenham uma ideia, uma relação das grandezas envolvidas, tá bom? Nos testes vai aparecer algumas perguntas sobre esse assunto. Finalmente, para projetar o seu sistema, você deve fazer um estudo das possíveis interferências envolvidas. Tá? A principal, que sempre existe, é o ruído térmico. O ruído térmico aparece em qualquer sistema de comunicação e é devido à vibração natural dos elétrons provocada pela temperatura ambiente. Isso é inevitável, mas a gente tem como controlar, tem como calcular. Tá? A região que você vai instalar o teu sistema é muito sujeita a chuva, nevoeiro, neve. Esses fenômenos interferem também com a comunicação. A chuva muito intensa pode causar uma atenuação extra no seu sistema. Felizmente existem tabelas aí que dizem a probabilidade disso acontecer. Interferências de outros transmissores, ruído provocado por máquinas como motores ou outros equipamentos e a existência na mesma região de outros canais já transmitindo na mesma frequência. Você deve pesquisar sobre isso, porque se o cara tiver licenciado para operar nessa frequência, você vai ter que procurar uma frequência diferente, tá bem? Bem, como eu tinha dito para vocês, né, essa nossa aula foi um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais longa, mas nós quisemos dar uma ideia do que é um radioenlace, como ele funciona, quais são suas principais características. Esse conhecimento será útil na próxima aula, quando estaremos discutindo a comunicação via satélite. Por hoje era isso. Muito obrigado a todos. Leiam o material recomendado e nos vemos no próximo vídeo. Até logo.